O ministério de libertação sempre atrai pessoas despreparadas que acabam cometendo erros que podem comprometer seriamente a vida da pessoa e o reino de Deus. Se meter numa libertação pode acabar a vida de uma pessoa e ao invés de melhorar, faz é piorar. Jesus alertou, quando o demônio sai e ele volta, a vida daquela pessoa, ele volta com mais 7, a vida daquela pessoa é pior do que era antes. Então, de forma nenhuma, nós podemos contribuir para que a vida de uma pessoa fique pior do que antes. Mas, infelizmente, muitas vezes, aquele que está à frente de uma batalha, de uma guerra espiritual, de uma libertação, contribui para que aquela vida fique pior. E depois não dá conta, e aquela pessoa, a vida daquela pessoa fica pior ainda, aí não quer saber mais da igreja, né? Vai ficar decepcionado porque ali não ajudaram. Porque o quanto é importante a gente saber disso, né? O justo é liberto pelo conhecimento, amém? Grave no seu coração a palavra justo, amém? O justo é liberto pelo conhecimento. Então vamos lá. Situações que inviabilizam uma libertação. Eu coloquei 3 situações para vocês, ok? Então vamos ver o que inviabiliza, não é possível, né? Pessoas não crentes, vamos lá. Enquanto a pessoa não tomar uma posição clara em relação a Cristo, experimentando o novo nascimento, mostrando evidências claras de regeneração e compromisso com o caráter de Deus, não devemos passar tal pessoa por um processo de libertação. Ok? Mateus 12, 43 ao 45 diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares estéreis, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e em ordem. Então vai e leva consigo 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Então aquilo que eu falei para vocês. Libertação é um ato de responsabilidade. Se você começar, você tem que terminar. Ou pelo menos fazer de tudo para terminar. Porque ele volta. Todo espírito, ele vai voltar para aquela pessoa. Por quê? Porque não é vantagem para eles irem para uma outra pessoa. Assim, simbolicamente falando, existe uma fila de milhares e milhares de demônios nesse momento querendo um corpo. E nenhum demônio entra em um corpo de qualquer jeito, de qualquer forma. Tem que haver uma legalidade. Então esse demônio sai, então ele vai para o rabo da fila. Esperar todo um processo, ele ser chamado e aquele negócio todo. Então por que ele volta? Ele volta porque não é vantagem ele sair daquele corpo. Tanto que existem espíritos que quando saem de uma pessoa, né, aliás, antes de sair, eles choram muito. Eles bravejam, eles fazem de tudo para retardar a sua saída, porque eles não querem sair daquele corpo. Porque afinal de contas, é através daquele corpo que eles sentem cheiro, que eles bebem, que eles dançam, que eles sentem prazeres. Porque o espírito não sente prazer de nada. Mas quando ele está no corpo de uma pessoa, ele sente todos os prazeres como é a pessoa. Isso é tão certo que quando uma pessoa toma, né, o espírito toma muita cachaça, e quando ele sai, a pessoa está boazinha. Não é verdade? Não é assim? É desse jeito, ok? Agora, começar uma libertação e não terminar, não é? A gente tem que fazer que nem os médicos fazem com os seus pacientes. Você precisa ficar internado, mas eu não quero. Você precisa ficar internado, mas eu não quero. Você precisa terminar o procedimento, mas eu não quero. Então assim aqui, para tirar a minha responsabilidade. Amém? Vamos lá. Pessoas recém-convertidas. É necessário que elas recebam um discipulado primeiro, que se fortaleçam alicerçadas em Cristo. Uma libertação prematura acaba se revertendo no processo de apostasia. Então vamos lá. Às vezes
os discipuladores são muito afobados em querer fazer uma libertação numa pessoa, porque sabe que essa pessoa no culto ficou possessa e vai, ou sabe um pouco da história, essa pessoa ficou possessa. Em primeiro lugar, nós não devemos ter pressa em fazer uma libertação de uma pessoa, ainda mais quando ela é nova convertida. Lembra que é melhor deixar aquele 2, 3 demônios lá, do que fazer uma coisa mal feita e voltar 7 vezes 3, 21 demônios. E a responsabilidade é nossa. Porque cada um que a gente expulsa e não termina por algum motivo, vai voltar. Não é? E essa pessoa, se os demônios que voltam são tão fortes, que vai fazer com que essa pessoa nem acredite na libertação dela, abre mais brecha ainda e fica complicado. E começa até a não acreditar na fé, começa até a não acreditar em Jesus, começa a falar mal da igreja e uma série de coisas. Começa, né, a ter apostasia, não acreditar na libertação, não acreditar em Jesus. Tão importante quanto a libertação é manter a libertação, enfrentando a consciência e perseverança, a responsabilidade de construir um caráter de obediência em áreas onde a pessoa teve uma história de fracasso e feridas morais. Então, o que a gente tem que ver como aquela pessoa que vai ser usada na libertação é fazer com que essa pessoa se mantenha liberta e tratar de fechar as brechas que aquele demônio tem naquela vida. Às vezes são traumas de infância, né? Às vezes a pessoa tem um caráter de mentira, né? Tem um mau caráter. Às vezes as pessoas têm feridas, histórias de fracasso, né? Problemas em algumas áreas. Então, aquele que liberta não está preocupado com o demônio, está preocupado com as portas. Amém? O que vai fazer a libertação, o ministro tem que estar preocupado é por onde o demônio entrou. Lá dentro ele já está. Então, no último caso, é que a gente, né, uma vez fechada, fecha, né, tira o demônio. Pessoas descomprometidas com o Evangelho. Interessadas apenas no benefício do Evangelho e não no estilo de vida de seguir Jesus. Mas vocês podem estar se perguntando, pastor, mas a pessoa ela não é evangélica. Gente, quem vai libertar essa pessoa é Jesus. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pregar o Evangelho. Entendeu? Não é expulsar demônio de quem não é crente. Primeira coisa, pregar o Evangelho. Amém? Para que ela se converta. Por que é importante que ela se converta no processo de libertação? Porque você vai expulsar no seu nome? É no nome de? Tenta expulsar uma pessoa que não confessou, fazer um processo de libertação em uma pessoa que não aceitou Jesus. É complicado. Não é, sabe, não é recomendado. Então o primeiro processo é salvar aquela vida. Você tem problema, você ficou possesso, você tem problema espiritual, olha a sua vida, e eu quero te dizer uma coisa, não sou eu, mas é Jesus. Você prega o Evangelho que liberta aquela pessoa, ela se converte, aí sim, não é? Aí sim, você pode botar quente com o conhecimento e experiência que você tem, e aquela pessoa em nome de Jesus vai ser liberta, né? Pessoas que não têm uma disposição franca de abandonar o pecado, em hipótese alguma não pode passar por um processo de libertação. Então você sabe, aquela pessoa até chega a declarar que tem certas áreas na vida dela que ela não consegue se libertar. Olha, amados, a gente não pode ir atrás dessa história. Pessoa que quer ser liberta, ela vai ser porque ela quer. Eu não sei se vocês conhecem, né, todo um processo de uma casa de recuperação, né, para drogados. Algumas delas nem tem muros. As mais modernas não tem muros, apenas cerca, né, marcando. E existe, eu vi isso lá em Imperatriz, que eu tive lá visitando algumas casas, né, para recuperação de dependentes químicos. E eu achei interessante. Eu perguntei, mas vocês não tem muro? Essa não tinha muro.
Ele disse não, porque se eles quiserem pular, eles vão pular. Muro, cerca, ninguém impede. Ele falou o seguinte: ninguém impede uma pessoa que não quer ser liberta de sair daqui. Mas quem quer sair pela frente tem 3 oportunidades. Amados, tem 3 portões, não é? E ele foi me explicando. Esse primeiro portão aqui, quando eles anunciam que eles querem ir embora, fica um obreiro aqui dizendo: rapaz, não faz isso. Olha, você chegou até aqui, lembra como você chegou e tal. Mas mesmo assim ele não ouve o primeiro, mas tem o segundo lá. Olha, rapaz, assim, não faça isso e tal. Não, em nenhum momento ele é impedido de sair. Até o terceiro, que já tem uma palavra mais forte. Você pode não voltar mais, você pode morrer, sabe? E ainda assim, ele me disse que geralmente da segunda porta alguns voltam. Mas outros já estão tão obstinados que eles, da terceira, eles vão embora. E às vezes não voltam realmente porque são mortos aí pelo tráfico. Amém? Então, quem vai libertar tem que ter essa consciência de que o maior interessado em se libertar é quem? A pessoa. É a pessoa que deve ser a mais. Não sou eu. Porque às vezes a gente quer porque quer libertar aquela pessoa. Mas ela não quer. Ela quer viver no pecado, não quer sair. E aí, como é que vai ficar a nossa situação? Você vai fazer essa libertação, o demônio vai sair, mas ela tem brecha, né? E eu não quero de forma nenhuma que o Senhor me culpe, porque a pessoa voltou não sei quantos demônios para ela, né? De jeito nenhum. Pessoas não batizadas. Existem pessoas que não são batizadas e não têm problema de maldição espiritual. Ok? Existem pessoas que não são batizadas, portanto não tem nenhuma maldição. Na sua vida, é crente, está na bênção. Mas existem pessoas que não são batizadas que têm problema de ordem espiritual, né? Vamos falar dessas pessoas. O batismo estabelece um sentimento sólido de pertencimento, como também de paternidade espiritual. Algumas igrejas cometem o erro de que assim que a pessoa se converte, na outra semana já estão se batizando. Fora aquelas que no mesmo dia do batismo, de aceitar Jesus, já tem uma piscina lá atrás e batiza aquela pessoa, não é? Uma pressa de batizar, muitas vezes é uma questão de vaidade para chegar e dizer: nós temos não sei quantos membros, nós temos não sei quantas pessoas batizadas, como se batismo fosse libertar alguém. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente for, não vai dar tempo, mas se a gente for ver na doutrina bíblica, João Batista não batizou todo mundo. Ele primeiro falou os princípios do pecado, e até aquele que resistia, ele chamou de raça de víboras. Então o batismo, ele é um processo, não é? Que nos garante que pelo menos aquela pessoa está consolidada, não é? Ela está consolidada espiritualmente, ela se sente pertencente a Deus, se sente pertencente ao Senhor. Preste atenção, eu estou falando de libertação espiritual, amém? Processo de libertação espiritual, ok? Então, o quanto é importante essa pessoa ter conhecimento da importância do batismo. A pessoa passa a ter uma referência de liderança, igreja, identidade, né? E herança denominacional, amém? O estudo para o batismo e o próprio batismo tem uma simbologia, onde a pessoa se sente pertencente a uma denominação, ela se sente pertencente a uma família, ela vai fazer parte da ceia, não é? Ela vai fazer parte da igreja. Então tem muitas pessoas que se batizam, mas não se sentem fazendo parte da igreja. Foi apenas um ato litúrgico da igreja, né? Mas ela não se sente a igreja como família, não se sente protegida, não é? Ela não tem uma história dentro da sua igreja. O batismo também promove entendimento de corpo e unidade na diversidade, liberando proteção espiritual e autoridade. Aquela pessoa que é batizada, ela tem que entender e ela aprende que ela está debaixo de uma autoridade, que tem pessoas, não é, que
são bênção na vida delas e a quem ela deve se sujeitar. Esse é um princípio muito interessante, né? Pessoas que não se sujeitam a pastores, que não obedecem sua liderança e ainda assim tem problema de ordem espiritual, essas pessoas de imediato elas não podem passar logo por um processo de libertação, né? Pastor, mas essa pessoa ela está ficando possessa o tempo todo. Tem que ver a questão do histórico dessa pessoa, quem ela é na igreja, né? Ela obedece sua liderança, é uma pessoa problemática, é aquele negócio todo. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Muitas pessoas acham que esse crer é apenas do crer, o crer porque creio. Esse crer está inserido uma série de coisas. Se a gente for abrir o leque aqui, esse crer é não só crer no nome de Jesus, mas passar por todo um processo do batismo, ser corpo, ser remido e lavado pelo sangue de Jesus. Esse crer tem um conjunto de critérios para que a pessoa seja salva. Porque senão a grande discussão é, batizou, está salvo. Então, por que a pessoa fica possessa depois que está salvo, depois que está batizado? Como explicar isso? Se batizou, está salvo, então não tem para ter problema nenhum espiritual. Não é? Então, às vezes, a má interpretação da Bíblia leva pastores e líderes a alguns erros. De querer batizar, porque tem que batizar aquele discípulo. E isso traz para nós uma sensação, uma falsa sensação de que nós cumprimos o ID do Senhor, que é levar a pessoa ao batismo. Não é bem assim. Precisamos amar e cuidar dos nossos discípulos, mas ter a convicção de que elas estão libertas. Porque batismo, nesse sentido raso, realmente não salva. Não é? Então tem muita gente dizendo assim, eu não preciso nem me batizar, eu já estou salvo em Cristo Jesus. Afinal de contas, faz diferença ser batizado, ser salvo? O batismo é que salva ou Jesus que salva? Então essas perguntas, elas ganham força a partir dessa má interpretação da Bíblia. E o segredo está no crer, não é? Porque muitas vezes eu já me arrependi de ter batizado algumas pessoas, porque elas se tornaram pior do que antes. Pior do que antes. Digo, meu Deus, como é que eu batizei essa pessoa? Misericórdia. Tá ali pintando e bordando, tá pior. E aí você fica com aquela sensação de que errou e de fracasso. E até de certa forma, né, de responsabilidade com relação a isso. Vamos lá. Pessoas que não congregam. Pessoas que não congregam ficam sem cobertura. E o isolamento, né, o isolamento é um pecado contra o corpo. Todos nós precisamos de um vínculo denominacional. Então, muito cuidado com pessoas que ou saíram da igreja por algum motivo, não é? Não estão congregando, não tem pastor e te busca e vai na tua casa para você libertar ela. Se você fizer isso, você quebra um princípio, não é? Então é sempre bom perguntar, você está congregando? Quem é o seu pastor? Posso ligar para ele? Posso pedir uma autorização dele? Princípios de liderança, princípios éticos e espirituais. Por que essa pessoa não está? Por que ela saiu da igreja? Não, agora eu não estou em igreja nenhuma. Eu estou só visitando, mas eu quero que o Senhor faça uma libertação. Estou só visitando a sua igreja. Eu já fui da igreja tal, já fui da igreja tal, já fui da igreja tal. Olha, o princípio de libertação é que você esteja congregando. Ou você volte para a sua igreja, para o seu pastorzinho, ou você fica aqui e aí sim, com compromisso, a gente pode fazer. Porque existem muitas pessoas assim, que por algum motivo saíram da sua igreja, né? Mas não conseguiram o êxito na sua libertação, decidiram não congregar, de ficar numa igreja aqui, numa igreja ali. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque geralmente elas vêm com espírito de auto... Como é que se chama? Eu esqueci a palavra. Hein?
autopiedade, porque lá não cuidaram de mim, porque lá não sei o que, não sei o que mais. Amém, a gente vai cuidar, mas eu preciso de um alô do seu pastor. Pode ser? Não, então a gente não pode fazer nada. O que é isso? Isso guarda a tua vida, porque se essa pessoa ficar possessa, o demônio vai dizer que tu não tem autoridade sobre ela e você vai passar vergonha. Vai passar vergonha, porque não é tua ovelha, não é o teu discípulo. O que você vai libertar? Não pode. Entendeu? Tem nada a ver com a pessoa, é a ver com você. Eu não posso passar por princípios do corpo de Cristo. Eu não posso passar por princípio de liderança. O que aconteceu lá? Por que você saiu? O que está acontecendo? Você está disposto a passar por todo um processo? Você vai ficar aqui? Você vai ficar lá? Como é que é? Amém? Quem está entendendo? Você precisa se resguardar na sua autoridade. Vamos lá. Não, volta lá que eu não li tudo. Na verdade, não podemos ser de Cristo sem pertencermos ao seu corpo, que é igreja. Olha, sim, deixa eu continuar. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Em Hebreus fala isso, não, você tem que estar congregando. É importante você estar congregando. É importante, olha, que você... Eu tô cuidando de um caso de uma moça de uma outra igreja. E tá tudo ok, tudo legal. Falei com o pastor, mas ela não estava congregando. Eu digo, você precisa congregar. Então você vai fazer o seguinte: enquanto eu estiver fazendo o processo, você fala para o seu pastor que você vai aqui para eu ficar te acompanhando. Depois desse processo, você volta lá para os cultos da sua igreja, não é? Mas ela não estava congregando, então é importante que você congregue, porque como é que você vai se alimentar da palavra? Não é? Como é que você vai fazer? Congregar, uma reunião em um lugar. Então a pessoa, ela deve estar, em grego quer dizer reunião, aquilo que reúne, congregar. Vamos lá. Vai passar. Pessoas que se recusam a perdoar. Não é? Isso aqui é um ponto principal que os demônios se escondem. Pessoas que se recusam a perdoar. A falta de perdão bloqueia a graça de Deus, fortalecendo as cadeias na vida de uma pessoa. Se não perdoo, não terei o perdão de Deus. Geralmente a pessoa, quando ela se converte, o próprio Espírito Santo já vai tocando, né? A gente sai, vai pedindo perdão, às vezes não precisa nem um líder, nem a gente já recebe aquele amor do Espírito Santo, né? E a gente vai vendo que a gente é uma nova criatura, que a gente tem que deixar as coisas para trás. Tem uns que levam todo um processo para perdoar, dependendo dos traumas que teve. Tem outros que já liberam logo. Eu fui um que já fui liberando, foi todo mundo, né? Fui atrás do meu pai, né? Fui atrás das mulheres que eu tinha relacionamento antes, saí pedindo perdão para todas elas. Eu não queria ter nenhuma pendência com o meu passado, porque eu também passei por um processo de libertação, não é? Então eu vi que o perdão é fundamental. Então quando você estiver fazendo um processo de libertação nessa pessoa, toque nisso. Você tem alguém guardado no seu coração? Alguém da sua família? É muito importante que você libere o perdão, não é? Porque a família deixa marcas horríveis na pessoa. E às vezes a gente pensa que o problema da pessoa é a bebida, são as drogas, é a macumbaria, é a feitiçaria, é o envolvimento espiritual. Isso aí é apenas a consequência, a causa, a falta do perdão. A falta de liberar o perdão adoece a pessoa. Amém? É que vai doer. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Ora, pastor, mas Deus não perdoa todos os pecados, não é? Agora preste atenção, esse perdoar aqui é que Deus, ele não pode passar por cima dos seus princípios. Como é que ele te perdoa e tu não perdoa alguém? Não é?
Então, para quebrar esse problema, bem aí, você precisa perdoar. Deus, Ele te perdoou todos os nossos pecados. Mas dali para trás, tudo está perdoado e apagado. Daqui para frente, como é que Ele vai ainda liberar um perdão para ti, se tu tem alguém preso no seu coração? Amém? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós crentes temos muita dificuldade de perdoar. Mais do que as pessoas lá fora. Muita dificuldade. Porque existem certas coisas que a gente, por ser crente, a gente acha que a gente é melhor do que as outras pessoas. Tem coisas que a gente não aceita mais nas pessoas pelo fato de que agora nós somos crentes, agora conhecemos algumas coisas, agora, e aí a dificuldade é maior. Mas o Senhor está dizendo que a gente deve perdoar. Para continuar daqui para frente, o que eu errar, eu preciso ter o perdão de Deus. Porque senão a oração não sobe e Deus não perdoa. Então depois da conversão, viu? Depois de convertido, eu não liberar o perdão, não adianta eu orar pedindo perdão para Deus. É bloqueado, é cancelado. Amém?